O que é a verdade? Quem está com a verdade? Muito bem-vindo ao Teologia em Tela. Eu sou o pastor Wenderson e hoje vamos falar um pouquinho dessa questão filosófica, teológica sobre a verdade. Nos dias atuais, nós estamos vendo que a verdade está sendo relativizada de várias maneiras. Muitos prerrogam, têm a prerrogativa de terem a verdade e eles serem a verdade, ou eles terem verdades que não são verdades absolutas, porque cada um tem o seu ponto de vista e cada um tem a sua própria verdade. E eu, particularmente, entendo que existem alguns perigos com relação a isso, muito embora também a gente possa admitir o porquê essas pessoas estão tendo essa não clareza com relação ao que é a verdade, até porque elas estão procurando entender a verdade a princípio, a partir do seu próprio ponto de vista. Não que eu concorde, mas existem explicações que podem nos dar a entender o porquê disso que está acontecendo. No entanto, dentro das escrituras sagradas, existe sim uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é a verdade na qual nós devemos nos pautar ou olhar para ver. É verdade que, ou desculpa, olhar para que a gente possa ter um modelo, uma inspiração para encontrar a verdade genuína, por assim dizer, tá? E não obstante, também nós precisamos admitir que existe uma necessidade de fé para encontrar essa verdade. Até porque a verdade, ela não é apenas o que, né? Essa pergunta, o que é a verdade, nem sempre é a melhor pergunta, porque nós vemos dentro das escrituras sagradas que a verdade se fez carne, se revelou, né? Jesus Cristo é a verdade, né? Ele é a verdade, ele diz isso com clareza, com toda a convicção, e as pessoas que estavam ao seu redor encontraram a verdade. Então, Deus é a verdade, nós precisamos dele como parâmetro para encontrar a nossa própria verdade. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que o próprio apóstolo Paulo alerta ao seu pupilo, seu discípulo, o Timóteo, que haverá um tempo em que não suportarão a verdade, não vão querer dar ouvidos à verdade, tá? Esse versículo está em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 3 diz assim, ó: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Hoje as pessoas preferem, para manter o seu status quo, para manter a sua ideia acima das outras ideias, dar ouvidos a mentiras, dar ouvidos a fábulas, do que ouvir a verdade. Quando você rejeita a verdade, quando você não aceita a verdade, qualquer mentira serve. Tá? Existem sim verdades absolutas que não podem ser questionadas. Por exemplo, eu falei que a gente precisa de ter uma certa fé, né? Vamos falar aqui na vida após a morte. Se eu disser para você, eu creio em vida após a morte, a vida não vai acabar, nós vamos ressuscitar depois, e depois da morte teremos um tipo de vida. Existem vários segmentos religiosos que defendem a vida após a morte. Porém, você é aquela pessoa que diz para mim: não, não existe vida após a morte. Morreu, acabou. É só material, tal, e acabou. Não tem alma, não tem espírito, não tem continuidade posterior. Não existe Deus, não existe inferno, não existe nada no pós-morte. O pós-morte acabou. O que você pode fazer é deixar um legado, vamos dizer assim, para as pessoas. Um de nós dois está falando a verdade. Eu digo que tem vida após a morte, você diz que não tem vida após a morte. Não tem para onde fugir. Existe alguém que está falando a verdade. Um dos dois está errado e um dos dois está certo. O que está certo está com a verdade, certo? Aquele que está certo. Mas aí depende do ponto de vista. Para você existe. Então essa é a sua verdade. Gente, essa é uma relativização da verdade.
tá? Não, colocar essas coisas dentro dessa caixa, né, colocar a verdade ou a filosofia, a teologia, a sociologia ou qualquer tipo de ciência dentro de caixinhas assim, vai limitar o avanço do conhecimento, vai limitar o avanço, da nossa do nosso crescimento interno, pessoal, entende? Porque você vai estar, vamos dizer assim, dentro de uma cerca, que embora pareça legal, que embora pareça inteligente, que embora pareça bom, na verdade te proíbe de acessar a verdade, te proíbe de acessar o conhecimento pleno e genuíno. Então o que nós precisamos, de fato, é reconhecer, mesmo que eu não saiba como chegar lá, mas existe sim uma verdade absoluta. Como cristão, eu mostro para você dentro das escrituras sagradas que esse padrão é alcançável a partir do momento que nós nos dispomos a conhecer o nosso Senhor Jesus. Tá? Um relacionamento com Jesus te ajuda a entender se ele de fato é presente na sua vida ou não, se os planos que as escrituras sagradas revelam ao ser humano de fato são palpáveis ou não. Não tem como você descobrir a verdade se afastando da palavra de Deus, se afastando de Jesus, simplesmente apontando o dedo e falando: "Não, eu nunca quero ser um cristão na minha vida", né. Se você fizer isso, você vai estar rejeitando a verdade. Aí qualquer outra mentira que te contarem vai servir. Você vai, por exemplo, rejeitar a possibilidade de milagres, portanto, você vai rejeitar a possibilidade de um morto ressuscitar no final dos tempos para se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Você vai rejeitar a ideia de que alguém pode ser curado com uma simples imposição de mãos. Você vai rejeitar várias outras partes que podem te libertar de um cativeiro espiritual problemático que você está vivendo agora. Né? Como ser livre se você não conhecer a verdade? É por isso que as escrituras sagradas diz: "Eu sou a verdade", né? E depois ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", e ele também disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". É no mesmo evangelho, Evangelho de João, né? Nós estamos ali no capítulo 8 e também depois nós temos no capítulo 14 essas afirmações. Portanto, cuidado. Cuidado com a relativização da verdade. Eu sei que a verdade está onde a gente está, né? Um seguidor, alguém comentou, achei muito interessante algumas das colocações que ele fez, mas embora seja legal, seja bonito, seja uma frase bem interessante, relativizar a verdade pode ser perigoso. Se a verdade está com você aonde você estiver, o que significa isso? Né? O que significa isso? É interessante, eu gostei. No entanto, pontua aqui a você que você precisa saber que a verdade é Jesus, tá? A verdade não está comigo, a verdade não está com a igreja evangélica, a verdade não está com a igreja católica, não está com o Islã, não está com ninguém. Está em Jesus. Né? Quando eu digo não está com ninguém, eu quis dizer a humanidade. Mas ele está com Cristo. A verdade, na minha visão, no meu ponto de vista, na minha fé, como eu disse, a gente precisa ter fé, no meu entendimento, está com Cristo. Mas e se você estiver errado na sua fé? Né? Vamos supor que eu estou errado na minha fé e tal, e tudo isso aqui tá coisa. Alguém vai estar certo. Nem que seja aquele que falou: "Não existe vida após a morte, não existe nada, né? Não existe nada depois", né? Se eu estiver errado, se eu estiver, de alguma maneira enganado com relação a tudo isso, outra pessoa vai estar certa. Então, sim, existe uma verdade. Mas eu sei que o conceito ele é filosófico, e eu não estou aqui trazendo um conceito filosófico para você. Eu quero trazer para você um conselho prático. E o meu conselho prático para você é: conheça Jesus. E ele vai se revelar a você como a verdade de uma maneira que você vai perceber. Tenha um relacionamento com ele de maneira clara, plena, absoluta. Converse com ele, se relacione com ele. Não como esses crentes, às vezes, por aí, meia boca, que não lê Bíblia, não ora, não busca Deus, só fica nas músicas e, sei lá, mensagens de autoajuda, né? Recebendo só a parte do evangelho que lhe convém. Realmente, a parte do evangelho que lhe convém não é a verdade, né? É só uma parte.
e uma parte só não pode ser caracterizado como uma verdade absoluta, como uma verdade total, porque é parte, né? Então nós precisamos do todo, nós precisamos conhecer a Cristo, nos aproximarmos de Cristo. O próprio Pilatos chega para Jesus e pergunta: que é a verdade? No sentido de deboche, sem saber que a verdade estava diante dele ali naquele momento. Obviamente, Jesus estava ali para cumprir o seu papel, ir à cruz, morrer em nosso lugar e dar-nos, né, dar-nos a oportunidade de sermos salvos. Beleza? Bom, eu gostaria de ter compartilhado esse vídeo com você. Por favor, se inscreva no canal, é muito importante. Não se esquece, não sai sem se inscrever. Não sai sem se inscrever do canal. Aí, muito obrigado. Vou ficar outros vídeos aqui para você poder nos acompanhar mais. Clica nesse botão laranja aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou? Forte abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau.